Globo também teve uma enquete envolvendo os dois goleiros. Vamos colocar aí na tela, olha só. Quem deve ser o goleiro titular do Flamengo? Aí você vota e dá a parcial. Eu tinha visto a parcial e estava ganhando o Hugo 60 e poucos %, assim, era muito grande a vantagem. Vocês concordam com o público que está votando? Pela sequência, desde que ele teve a oportunidade, eu não tiraria agora no retorno do Diego. Mas acho que o Diego é muito importante até para essa transição. Até para ele ter uma referência, um jogador experiente. Tem uma foto rodando nas redes sociais, torcedores do Flamengo, que mostra o Hugo ainda muito novo, acompanhando um treino do período que o Júlio César passou na Gávea, quer dizer, no Ninho, né? Para se despedir, né? Para se aposentar. E você imagina a importância de ter referências dentro do clube para essa transição, para essa afirmação no profissional. Então eu acho que uma coisa não faz... O grande momento do Hugo e a titularidade dele, que eu acho que cabe, não desmerecem a posição, a qualidade e a permanência do Diego. Tem a questão da renovação do contrato. Isso. E acho que o Flamengo tem que ser sensível a esse ponto. Uma coisa é o Hugo se afirmando, tendo sequência, num Flamengo onde ele é o e ponto final. Com César e Gabriel Batista, por exemplo, como opções. A outra coisa é um Hugo com o Diego próximo. Se tiver uma oscilação, se a gente estiver falando de convocação, que seja para a seleção olímpica, ou o que quer que seja, você tem um outro goleiro à altura, dando boa resposta e participando do crescimento. Eu acho que é o melhor dos mundos para o Flamengo. Mas entendo a torcida na votação e não o tiraria agora, porque o momento é muito especial, né? Ele tem feito partidas muito regulares. Então é difícil falar. Eu acho que o campo fala pelo momento do Hugo. E por isso eu o manteria no gol também. Então você clicaria ali no Hugo, no caso dessa enquete. E você, Caio? Também. Eu manteria o Hugo como titular e acho que o Domi foi muito feliz. E é claro, a gente não tá... Falar depois de ver o jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense, que foi o melhor em campo, pegou esse pênalti aí do Walter, é fácil. Mas eu acho que primeiro, o Flamengo precisa ter dois goleiros desse nível. É exatamente como o Rafa falou. Você tem lesões, você tem convocações, você tem uma série de jogos, né, dentro desse calendário mais espremido, que você precisa ter pelo menos dois goleiros do mesmo nível, mesmo que a diferença de idade seja muito grande. Então eu gosto demais do Diego e admiro mais ainda o Diego pela forma como ele está reagindo a essa reserva e a esse momento do garoto Hugo. É muito legal você ver ele vibrar junto, ele dar força para o companheiro, ele não usar das redes sociais ou não ir na imprensa para se queixar, não ficar de cara feia no banco, é isso. Você tem um grupo forte, um torcendo pelo outro, é metade do caminho para o sucesso. E o Flamengo tem time para brigar por todas as competições. É o melhor elenco do país. Já que eu fiz elogio a todos, agora eu quero falar sobre o Hugo. Esse menino pega demais. Demais. Pega muito, né? É impressionante a personalidade dele, porque ele entrou no pior momento, ou pelo menos no momento mais difícil do Flamengo no campeonato, que é quando tinha todos aqueles casos de Covid, quando vinha de uma goleada na Libertadores. Logo na sequência tinha um jogo contra o Palmeiras fora de casa, e ele assumiu essa camisa de titular com uma personalidade incrível. Depois você vai analisar os gestos técnicos dele. Ele é um goleiro seguro na saída de bola, no movimento de defesa. E por último, assim, ele é muito alto, ele tem boa envergadura, mas ele é muito ágil, ele é muito rápido. Se Deus quiser, se ele tiver cabeça no lugar, se as lesões não atrapalharem, olha, a gente pode ter ganho aí para um futuro goleiro para a seleção brasileira, pensando em alguns anos de Copa do Mundo. Caio, eu sei que o teu nome é Caio Ribeiro, mas tem o Felipe Ribeiro aqui na hashtag Troca de Passes. Parece que vocês até conversaram, ó, vim do futuro para dizer que Hugo Souza é goleiro titular da seleção brasileira. Essa é a opinião do nosso telespectador, família, então, Felipe Ribeiro. Mas deve ser parente distante. É legal que é o mesmo pensamento. E a gente também, quando olha para o Hugo, como bem disse o Caio, todas essas qualidades que ele mostra, essa segurança, ele é muito jovem e já mostra essa maturidade, Rafa. É uma posição muito ingrata, né? Porque oscilar sendo goleiro significa perder espaço, perder posição. Não é aquela assim, um jogador que está mal na linha, você consegue adaptar, consegue colocar para fazer outra função, ele roda dentro do elenco e recebe oportunidades dentro da temporada. A gente lembra que o Hugo, sem que tivesse sido observado, assim, questão de oportunidade, ele era o quarto goleiro na fila e estava praticamente 9 meses sem atuar pela questão do estourar a idade do sub-20 para o profissional, né?
esse momento é muito sensível. Você imagina um atleta em franca evolução, crescendo, se adaptando. É uma posição que não para de evoluir, né? E eu acho que é daí que vem essa questão do tamanho com a agilidade que ele tem. É a posição que sempre evolui de maneira absurda dentro do futebol, a questão do treinamento dos goleiros. E aí você passa quase um ano inteiro sem jogar, cara. Você imagina o quão sensível era o momento que ele estava vivendo. Então é muito especial que ele tenha dado uma resposta tão positiva quando teve a oportunidade. Porque a gente fala sobre ritmo de jogo com goleiros experientes, que ficam no banco por um período um pouco mais longo. Imagina para quem nunca tinha tido essa oportunidade no profissional. E nesse momento de baixa, de ausências, de um time completamente mexido, cara, a resposta dele é muito positiva. Então você não tem um furo nessa história. Você não tem aonde apontar. Isso significa que ele nunca vai passar por um período de baixa ou que não vai falhar? Não, não é essa a questão. A questão é que a resposta, num primeiro momento no profissional, ela foi muito fora do padrão. Foi muito acima da média. E é por isso que a gente projeta esse potencial absurdo, né, já falando em seleção brasileira. Porque faz sentido, pelo que a gente viu nessa pequena amostragem. Né? Karine... Aliás, oi, Caio. Desculpa, só para completar, porque às vezes a gente emite uma opinião aqui e aí 2 minutos depois já está todo mundo. Caio, Rafa e Karine pedem Lugo na seleção brasileira. Não. Nós estamos muito bem servidos no gol da seleção brasileira. O Alisson é atualmente o melhor goleiro do mundo. Agora, a gente tem que olhar para algumas opções que a gente tem no mercado, para alguns goleiros que estão se destacando, identificar o talento e ver a evolução dele. Eu acho que esse é o caso do Hugo. Ninguém está pedindo ele amanhã na seleção brasileira, mas tem que estar no radar. Vamos ver. Vamos ver se ele continua evoluindo, como o Rafa falou. Vamos ver se ele continua com essa cabeça que parece ser muito boa. Não é um menino deslumbrado, se expressa super bem. Já está aí algumas sequências como titular e me parece ser muito tranquilo em relação a como ele tem lidado com essa fama repentina. E aí, quem sabe, lá para frente, a gente tenha esse goleiraço para 2 ou 3 Copas do Mundo. Como eu estava falando, Caio, é importante também isso que o Caio falou, porque hoje em dia a gente fala A, daqui a pouco sai que a gente falou B, C, D, E, F, G, H e por aí vai, né? A comunicação hoje, realmente a gente precisa ser aquele papo bem reto e direto, como o Caio falou mesmo. A gente tem uma notícia fresquinha em relação à renovação do Diego Alves. Vamos colocar na tela para a gente ver? Olha aí. Jornal Extra, Flamengo trava acordo financeiro após Diego Alves aceitar contraproposta. Portanto, a renovação contratual do goleiro Diego Alves gerou esse desencontro, né, da diretoria do Flamengo. Aí, depois de algumas semanas de negociação, o departamento de futebol apresentou uma contraproposta ao jogador, que aí, portanto, aceitou os valores. É uma boa notícia. Mas então, o título indica que o Flamengo... Ah, não, agora travou, é verdade. Eu que já estou muito otimista, uma negociação, né? Que parecia acertada. Sim, Isso causa estranheza, mas acho que passa muito pelo momento do Hugo. E é aí que eu acho que o Flamengo, ele até pode dar uma esticada tá na aqui. corda. Agora, só complementando, desculpa, Rafa. Isso. No entanto, o departamento financeiro não aprovou o acordo. E aí o presidente Rodolfo Landim assumiu a decisão final. E com isso o atleta voltou a ser relacionado, sem ter a renovação encaminhada para assinatura de contrato, então realmente acabou emperrando mesmo, como a gente estava falando. Então, mas você faz uma proposta de renovação ao jogador sem que o departamento financeiro já tenha te dado um ok sobre os valores acordados? Isso me parece estranho. Parece mais uma justificativa depois do ocorrido do que um fato real. A partir daí, eu acho que é a questão do Hugo, batendo na porta. Só que esticar a corda tem um limite, né? Eu até entendo. Mas não dá para desmerecer tão além da conta a questão da renovação do Diego Alves. Acho que isso tem que ficar importante. Assim, a mensagem tem que estar passada lá dentro. E parece que nesse momento o movimento do Flamengo é de pressionar o goleiro mais experiente pelo bom momento, pela boa resposta do mais jovem. Só complementando ainda também essa informação, primeiro o Diego Alves indicou, através do agente dele, que gostaria de um aumento salarial. Aí o Flamengo não aceitou. Houve alguns ajustes, aí o clube apresentou uma contraproposta e o Diego analisou e deu ok. Aí veio essa situação de novo. Então, parece ser realmente reflexo desse momento do Hugo, realmente, Caio. Então, A leitura... Fala. Não, só é estranho, assim, porque, como a gente estava falando aqui, a gente não pode enaltecer o momento do Hugo e desmerecer também o Diego Alves. Ele é importante
Os dois são importantes, justamente nessa transição de crescimento do Hugo também. Exatamente. Quando você tem concorrência na posição, você tira o jogador da zona de conforto, você faz com que você sempre busque aprimoramento. O Diego é um goleiraço, que infelizmente tem tido alguns probleminhas de lesão, né? Joelho, depois tornozelo, Covid, enfim, algumas coisas que o impediram de jogar. O Hugo aproveitou a oportunidade que apareceu e não saiu mais. Agora, uma negociação é muito complexa. Tem o lado do jogador, tem o lado do clube. O que eu acho que tem que haver é transparência nas relações. Vamos jogar aberto. E como o Rafa falou, não dá para você prometer uma coisa hoje e voltar atrás amanhã ou fazer um acordo e depois desfazer, não. Todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Qual é o mesmo lado? É o bem do Flamengo, dentro de um ajuste financeiro em que as duas partes saiam satisfeitas. Mas essa transparência nas relações, na tomada de decisão, é 90% do acordo ser firmado ou não. E eu torço muito para que o Diego continue. Volto a dizer, o Flamengo precisa de 2 goleiros desse nível e o Diego é um goleiraço também. Agora, então, primeiro intervalo aqui no Troca de Passes. Caio